vocês assistam aqui comigo essa reportagem que é muito importante sobre silicone. Tem essa polêmica de troca de silicone, quem deve trocar essa prótese, quem pode trocar, como deve ser feita essa troca. Você vai assistir a reportagem e depois a gente tem uma discussão aqui no estúdio. Acompanhe. Na hora você fica com a vaidade, você não procura saber de risco, procura saber do que vai ficar bonito antes, né? O escândalo das próteses de silicone defeituosas tem deixado muitas mulheres de todo mundo com medo e com muitas dúvidas. Valéria é uma dessas mulheres. A vida da dona de casa vaidosa mudou desde que as primeiras notícias dos problemas com as próteses vieram à tona. Eu fiquei sabendo na mídia que estava acontecendo uns problemas com algumas próteses e eu não sabia a minha se era essa ou não, como eu tinha feito há 10 anos atrás. Aí eu corri, fui fazer um exame, porque eu fiquei meio nervosa, e aí nesse exame deu que parecia que tinha uma rompida. Ela decidiu pela cirurgia e a suspeita se confirmou. A prótese estava mesmo rompida. E o pior, só naquele momento ela soube que o implante era da fabricante holandesa Rofil, uma das marcas denunciadas por usar silicone industrial na fabricação. Como eu fiz há 10 anos atrás, eu não lembrava, não tinha mais o certificado dela, que se era essa marca ou se não era. Agora, depois que tirou, que o médico me falou que era da uma das marcas que tinha o problema. A cirurgia para implantar uma nova prótese não foi tão simples como da primeira vez, há 10 anos. A recuperação mais dolorosa e a cicatriz bem maior. Valéria não teve outras consequências, mas ainda tem medo das sequelas que podem ter sido deixadas pelo vazamento do silicone. A gente é totalmente leigo, o médico disse que é bom. E o médico acreditava que era boa, né? Porque tinha certificado e todo. E a gente fica totalmente de mãos atadas, né? Seja o que Deus quiser. O Ministério da Saúde estima que 20 mil mulheres no Brasil possam viver o mesmo drama. São brasileiras que usaram próteses defeituosas da PIP francesa e da holandesa Rofil. Só recentemente o governo brasileiro proibiu a utilização dessas marcas. Quando eram comercializadas, custavam em média R$2.000. Mais importante, então, para nós cirurgiões, é uma surpresa enorme, né? Eram próteses de qualidade, não eram próteses assim, não, essa prótese é barata. As duas empresas são acusadas de utilizar silicone industrial em vez de silicone médico. O silicone industrial, como ele tem contaminantes que nós não conhecemos, né, ele não pode ser utilizado de maneira nenhuma. Existem várias maneiras de você, graus de contaminação, né, pode ter contaminação por bactéria, fungos. Para o aspecto industrial não causa problema nenhum. Mas se colocado no organismo, causa uma reação inflamatória. As próteses que usam silicone industrial têm mais chance de se romper e com um vazamento podem se infiltrar em outras partes do corpo. No caso do silicone industrial, ele migrar, uma hipótese, vamos supor que ele vá para o cérebro, né? Ele vai dar uma reação inflamatória no cérebro. Para ver de perto como é a fabricação de uma prótese de silicone, nossa equipe foi ao Rio de Janeiro, na maior fabricante da América Latina. Para se ter uma ideia, um tonel de silicone com certificação para uso médico como este custa em média R$30.000. Para não ter tanto gasto e assim lucrar cada vez mais, as empresas denunciadas teriam optado pelo silicone industrial, um produto muito mais barato. A relação silicone grau médico em relação ao silicone industrial, a diferença é substancial. Muita diferença. Chegando talvez em alguns casos, dependendo do tipo de silicone ou sua consistência, em 30 a 100 vezes de preço. No mercado há mais de 3 décadas, a empresa fabrica mais de 400.000 próteses por ano. Nossa equipe só pôde acompanhar as etapas da fabricação das próteses através destes vídeos. Aqui nestas salas, para evitar qualquer tipo de contaminação, só podem entrar funcionários autorizados e depois de passar por um rigoroso processo de higienização. Todos os funcionários eles passam por um processo de asepsia com álcool 70% e também sabão desgermante, limpando mãos, rosto, trocando o uniforme 2 vezes antes da entrada em sala limpa, ou seja, do ambiente controlado, e também
higienização de todo o ambiente, 3 vezes ao dia. O silicone utilizado aqui é importado dos Estados Unidos e tem certificado para uso em produtos médicos. Todo o material é testado antes de ir para a linha de produção. Temos todo um cuidado relativo à contaminação desse produto dentro do ambiente de produção, como controle de partículas, controle microbiológico, tá? E também controle dos próprios funcionários que vão manuseá-lo. Os testes de qualidade também são feitos exaustivamente. Nesta máquina, a prótese precisa suportar um impacto de 50 quilos para verificar como se comporta caso a mulher sofra um acidente de trânsito, por exemplo. Nesta outra máquina, o produto é testado para suportar cerca de 2 milhões de movimentos bruscos. O objetivo dessa máquina é simular o movimento do corpo humano. Então a gente faz aqui 2 milhões de ciclos para simular o movimento da prótese dentro do paciente. Esta procuradora alerta: houve falta de controle na comercialização das próteses que se revelaram defeituosas. A Anvisa, que é a agência nacional encarregada de fazer a fiscalização de medicamentos, de próteses, enfim, de tudo que é usado em termos de saúde pública no Brasil, ela teria que ter feito os testes nas próteses e uma avaliação profunda da qualidade do produto que seria implantado nos seios das pacientes. Depois de algumas contradições entre os órgãos responsáveis, o governo brasileiro anunciou que os planos de saúde e o SUS serão obrigados a atender mulheres que têm próteses destas duas marcas. A decisão vale para quem fez a cirurgia por motivos reparatórios ou estéticos. As mulheres devem fazer exames mesmo que não tenham sintomas. Caso as próteses estejam rompidas, devem passar por cirurgia para a retirada e recolocação de um novo implante. Os detalhes de como estes atendimentos serão feitos ainda não foram divulgados. Para a Procuradora de Justiça, os hospitais públicos não têm capacidade de atender a tantas mulheres. O problema é que o Sistema Único de Saúde no Brasil não dá conta de atender nem as emergências de pessoas com câncer e que precisam de tratamento rápido para não perder a vida. Eu duvido que o SUS tenha condições de atender bem e a tempo, com a rapidez necessária, a todas as mulheres que terão que fazer a substituição da prótese ou pelo menos a retirada da prótese de risco. Ela acredita que as mulheres terão que procurar a justiça para receber a reparação necessária. É o único caminho que poderá garantir uma indenização condizente com o dano causado. Os planos de saúde e o SUS só vão arcar com as despesas das cirurgias de retirada das próteses das marcas PIP e Rofil. E é aí que surge outro problema. Muitas mulheres não sabem qual é o fabricante de suas próteses. É o caso de Lauana, que colocou silicone há 9 anos e não tem ideia se tem motivos para ficar preocupada. Minha maior preocupação com a prótese é porque eu não tenho certificado, não conheço, não sei o que está dentro de mim. Então, hoje é o maior medo de saber o que eu coloquei, porque o médico não dava certificado na época. Ela nunca fez um exame para saber em que condições está a prótese. Agora, na dúvida, decidiu trocar o implante. Dessa vez eu vou exigir o certificado e para saber o que eu estou colocando de mim, qual marca, para não ter que passar por esse procedimento novamente. Só agora um cadastro nacional com todos os dados em relação à colocação e retirada de implantes deve entrar em prática no país. Só assim será possível saber que prótese cada paciente usou. A implantação de próteses mamárias é a cirurgia estética preferida das brasileiras. Foram mais de 110 mil no ano de 2010, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. As mulheres devem fazer sua parte e se informar melhor com o médico antes da cirurgia. Ela tem que procurar saber se essa prótese ela tem um certificado de origem, existe um responsável por essa prótese no Brasil, e se essa prótese ela está registrada na Anvisa.
Independentemente da marca da prótese, os médicos alertam. Todas as mulheres que usam silicone precisam ter acompanhamento médico constante. Ela deve fazer ultrassom anual, é o mínimo que ela tem que fazer. Se a paciente, no caso, tem uma prótese de uma dessas duas marcas e tiver para ficar um pouco mais segura, ela pode fazer um ultrassom de 6 em 6 meses. O ultrassom, ele evidencia a rotura ou eventualmente sugere uma dúvida. Se tiver dúvida, a gente passa para um exame mais, uma cuidado melhor, que seria uma ressonância magnética.